De volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o contador e professor Silvio Leônidas. A gente fala sobre os cuidados com as contas das campanhas eleitorais que estão começando. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, telespectadores do programa Band Cidade. Professor Silvio, a gente começa falando sobre uma modalidade nova de doação, a vaquinha de campanha, as vaquinhas, as doações pela internet. Quem faz doação precisa também declarar no imposto de renda ou só quem recebeu a doação, no caso, o candidato? A princípio, existe essa obrigatoriedade da informação na sua declaração de imposto de renda, né? Claro, dentro daqueles, né, que estão obrigados a declarar, ou seja, aqueles que receberam durante o ano acima de 28.900, né, que é o limite de declaração de imposto de renda. Então, mas aqueles que doarem para candidatos, existe sim a obrigatoriedade da prestação de contas, do envio da sua declaração, para que haja o confronto das informações. Esse processo eleitoral, ele é o primeiro depois de uma mini-reforma eleitoral. Trouxe muitas mudanças para a contabilidade das campanhas, professor? Sim, nós podemos citar aí o financiamento público, né? O fundo especial, a vaquinha, né? Como você bem falou. No tocante à questão dos gastos, não houve muitas mudanças. Por quê? Porque existe um regramento, né, desde 2016 na efetivação dos gastos, mas sim na arrecadação, né, com a inserção dessas novas modalidades de arrecadação. Professor Silvio, no caso dos gastos de campanha, há um detalhe. Quem recebe, que o fornecedor tem que declarar e o candidato também precisa declarar. Daí a especificidade do contador de campanha eleitoral, é mais ou menos isso, professor? Isso. A contabilidade eleitoral, ela é cingida de muitos detalhes, né? Então, requer que o profissional que venha a entrar nessa área detenha um certo conhecimento, né? Detenha um certo tempo de estudo da matéria, né? No tocante à circularização da informação, é obrigatória. O TRE, ela obriga tanto os candidatos a informar nos prazos, né? Assim como também ele circulariza aos fornecedores para que informe, né, quais os candidatos adquiriram bens ou serviços, para que haja um confronto de informações junto ao TRE. Inclusive, eu me recordo que na campanha passada eram soltadas parciais de gastos de campanha. Este ano vai ser do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Desde as eleições de 2016, houve a diminuição do tempo, né, do prazo eleitoral, né, de 90 para 45 dias, onde eram 2 parciais e uma final, mudou-se para uma parcial e uma final. Professor Silvio, hoje os candidatos têm o teto de gasto. Cada cargo para o qual concorre tem um teto de gasto. Agora, esse gasto, respeitando o teto, ele pode ser de qualquer forma, ou seja, um candidato pode decidir gastar todo em material impresso, ou todo em carro de som, ou todo em marketing, ou tem limites? Essa resolução, né, a 23553, ele trouxe, né, a questão do limite de gasto, né, assim como em 2016, nas eleições de 2016, tinha esse limite de gasto. Então, esse limite de gasto é estipulado pelo TRE. Antes, nas eleições anteriores, eram os próprios partidos que convencionavam quais os limites de gasto dos seus candidatos. Hoje não, hoje o TRE ele pega com base, né, o último gasto, né, a nível de eleição. Então ele determina um teto. Esse teto, Ana, é a soma dos recursos, né, recebidos a título de doações estimadas, mais recursos financeiros, né? Então a soma desses recursos, aí eu posso utilizar de forma específica na minha campanha. Os tetos exigidos por lei quanto à alimentação de pessoal e locação de veículos, né? Ele limita 10% para a alimentação do pessoal que trabalha nas eleições, né, na campanha, e 20% para a locação de veículos. Há uma figura muito presente nos processos eleitorais, o cabo eleitoral. Cabo eleitoral que dia de campanha ele percorre tudo. O gasto com cabo eleitoral é limitado também, professor? Sim, de acordo com o número de eleitores, né, existe a quantidade, né, de cabos eleitorais que podem ser efetivados. Aqui para o estado do Rio Grande do Norte, deputado estadual é 290, né, e deputado federal 569. 290 cabos eleitorais em cada município ou em todos? Não, em todos os municípios a nível daquele deputado. Ou seja, o gasto total dele deve ser aqui. Isso.
Professor, o que é que acontece quando o candidato não tem as contas aprovadas no processo eleitoral ou na justiça eleitoral? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa responsabilidade do contador junto ao candidato. Não, a responsabilidade ela é de forma tremenda no sentido de que caso venha a ser reprovado a prestação de contas, a princípio, né, de acordo com as jurisprudências, não existe nenhuma penalidade direta, né, ao candidato, né? Mas, em decorrência, o candidato ele terá dificuldades em quê? Em responder diligências, né, em ações na justiça eleitoral, ou seja, terá o mal-estar de responder perante a justiça, né, em decorrência de uma má prestação de contas. E quando se fala prestação de contas, às vezes se limita muito ao profissional de contabilidade. Mas o sucesso de uma prestação de contas está ligado a 90% do candidato ou do seu administrador financeiro. Por quê, professor? Porque é ele que vai fazer a execução financeira. É ele que tem que fazer o planejamento financeiro com auxílio do profissional de contabilidade. Então, se ele, juntamente com o profissional de contabilidade, faz esse planejamento, faz esse trabalho prévio, mas ele não segue a risca, então é fadado ao fracasso, né? E pode-se acontecer uma reprovação, né, da prestação de contas. Então, 90% do sucesso depende do candidato ou do seu administrador financeiro, 10% do contador, porque ele vai ser responsável pela orientação e pelo envio da prestação de contas. Professor, para que o nosso telespectador entenda um pouco melhor, o planejamento financeiro, ele traz o quê? O planejamento financeiro, ele inicia-se desde o registro de campanha. Por quê? Porque no registro de campanha existe a declaração de bens. Então, eu tenho que expor nessa declaração de bens tudo o que o candidato possui. Então, um exemplo, Ana, nós fizemos a declaração de imposto de renda de 2017. Então, geralmente, o que é que acontece? Quando se vai fazer a declaração de bens, é comum pedir a declaração de imposto de renda do exercício anterior. Mas só que nós esquecemos do lapso temporal, né, do dia 1º de janeiro de 2018 até o dia 15 de agosto de 2018, que é o prazo, né, para o registro de campanha. Ou seja, do dia 1º até o dia 15 de agosto, esse candidato, será que ele não adquiriu algum bem? E esse bem, ele tem que ser declarado, ele tem que ser informado ao TRE. Por quê? Porque caso ele venha utilizar esse bem na sua campanha, um veículo, né, a cessão do veículo ou do som, ele terá dificuldades. Por quê? Porque não foi registrado, né, no seu registro de campanha durante o período necessário. Professor Silvio, a gente falava do candidato, vamos falar agora do doador. A gente falava da vaquinha, mas o doador, sem ser através do modelo de vaquinha, precisa também ter um recibo, ele precisa declarar? Sim. Quanto à questão, hoje, ele é doação de pessoa física, né? Existe um limite de 10% dos seus rendimentos brutos, né? Existe a diferença entre rendimentos brutos e rendimentos tributáveis, né? Rendimentos brutos é o total, né, do que eu tenho tributável e não tributável isento, né? Então, eu tenho que estar dentro desse limite dos 10%. E outra, toda doação ela tem que ser via transferência bancária. A gente conversou aqui no estúdio com o professor Silvio Leônidas, ele que é contador e especialista em campanhas eleitorais. Se você quiser rever essa entrevista completa, você vai lá para o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Professor, obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Vou ficando por aqui. Até amanhã. A você uma excelente noite e fique agora com o Jornal da Band.